Quero convidar você a se colocar em pé um pouquinho. Já estamos partindo para o desfecho desse musical. A Bíblia Sagrada é o livro da esperança. E na Bíblia Sagrada você vai encontrar 4 evangelhos. E no evangelho de Marcos, ou de Mateus, nós encontramos no capítulo 4, versículo 16, uma afirmação que eu queria que você lesse comigo. Vamos ler juntos? O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Pai, obrigado porque nós podemos ouvir, ver e celebrar a história do Natal, do nascimento de Jesus. E nós estamos aqui porque a noite do nascimento é uma noite de esperança e pode trazer a nós uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de uma vida mais abundante. Por isso nós estamos aqui para mergulhar e experimentar esta vida que temos em Cristo e na noite de esperança. Continua falando aos nossos corações através da Tua Palavra, através das canções que ainda serão cantadas. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar um pouquinho? Qual é o conceito físico de noite? O nosso sol aqui na região de Dourados se põe aqui, e quando ele faz esse percurso até o novo raiar, é a noite. E amanhã cedo vocês vão ver o sol despontando nessa minha direção, no leste. Quando a noite se estabelece, a luz direta do sol fica ausente, e o céu fica escuro, e as estrelas, os astros, os planetas, a lua ficam lindos e eles aparecem. Eu já tive uma oportunidade algum tempo atrás de ir numa caverna lá na Chapada da Diamantina, na Bahia, e entrar dentro de uma caverna e encontrar uma escuridão absoluta. É algo ruim. Mas nós podemos ter, além do significado físico de noite, o significado filosófico, porque a noite tem a ver com repouso, com descanso, mas também com mistério, com introspecção, com sonhos. E a gente mergulha à noite. Toda vez que você dorme, você entra no mundo desconhecido. Há um autor que escreveu em 1542, entre 1542 e 1591, São João da Cruz. Ele escreveu sobre a noite escura da alma. Ele falava sobre o momento de crise que muitas pessoas enfrentam. Uma pessoa experimenta uma sensação de completo abandono e de desespero, e de intensas e profundas sensações de escuridão e vazio interior. Então, esse é o significado mais filosófico da noite escura da alma. Então nós podemos entender com a noite escura da alma quase que como um antônimo de noite de esperança. Ou a noite de desesperança seria o antônimo também de a noite da esperança. Ou a noite do desespero poderia representar essa noite, ou antagonizando a noite de esperança. Então, totalmente oposto ao significado da vinda de Cristo ao mundo, essa ideia seria de uma noite de desespero. Agora, a noite da esperança é a noite do nascimento de Jesus, que sem dúvida alguma é uma noite de esperança, como está sendo declarado aqui. Esperança pelo cumprimento de uma profecia ou de profecias antigas do nascimento de Messias. Esperança pela manifestação do Salvador Jesus, o Cristo, o Senhor. Esperança daquele que é declarado como a luz do mundo. Esperança pelas promessas que hoje você e eu temos de bom futuro, de bênção e eternidade e paz. Hoje à tarde nós participávamos de um ofício fúnebre de um irmão dessa igreja, Hernani Luz, 69 anos. Mas no nosso coração, apesar da escuridão da morte, aquele que tem Jesus tem a luz da vida. E Jesus mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Jesus, ele antagoniza a noite, a morte, porque ele é a luz. E Mateus 4,16, esse texto nos mostra justamente que esse Jesus é um cumprimento
do profecia messiânica de Isaías 9, 1 a 2. Está profundamente conectada com a mensagem central dos evangelhos, dizendo que Jesus é a luz do mundo. Então essa noite de esperança começa a trazer para mim e para você esta sensação. E eu quero compartilhar 3 aplicações de forma bem objetiva do que seja essa noite de esperança, à luz daquilo que o profeta Isaías declarou e aquilo que o evangelista Mateus registrou. Então, em primeiro lugar, a noite da esperança promove a universalização da fé. A noite da esperança, em segundo lugar, revela o estado de trevas que a humanidade se encontra. E a noite da esperança também traz a mim e a você uma possibilidade de que a luz possa resplandecer e nascer no seu e no meu coração. Veja comigo porque a noite da esperança promoveu a universalização da fé. Dirias a democratização da fé. Porque a Bíblia diz aí no versículo, o povo que andava em trevas, o povo. Aqui há uma ideia abrangente, uma ideia inclusiva, uma ideia geral de que todas as pessoas, a partir de Jesus Cristo, puderam entender o Evangelho. Por que era assim? Porque até então havia um povo específico e essa missão foi confiada a Israel, o povo de Deus, e esse povo deveria cumprir conforme declarado para o patriarca Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então você, povo de Deus, tem que abençoar todas as nações da terra e vocês têm que ser luz para os povos. Na física nós temos a força centrípeta e a força centrífuga. Quem lembra disso na física? Eu coloquei o slide, se eles puderem mudar o slide para mim. Essa força centrípeta, ela puxa para dentro. A força centrífuga, ela puxa para fora. Por exemplo, um carro em alta velocidade, se você for fazer uma curva, ele vai ser atacado pela força da física centrífuga, ele vai para fora. Agora, se você frear um carro em alta velocidade e virá-lo, ele vai entrar para a força centrípeta. Os parques de diversões, com aqueles brinquedos radicais, eles exploram muito essa lei da física. O que eu quero dizer é que havia uma missão para Israel centrípeta e havia uma missão para Israel centrífuga. E sempre houve. Próprio Senhor Jesus Cristo, a missão centrípeta e centrífuga, e para a igreja também. Veja que nós encontramos Israel na missão centrípeta, que é para dentro. Ele deveria atrair outras nações a Javé. Pelo exemplo de vida desse povo, as pessoas seriam atraídas. Mas também Israel deveria ser a força centrífuga, ele deveria ser bênção para todas as nações. Jesus, na sua missão centrípeta, ele atrai as pessoas a si mesmo, dizendo: eu sou a luz do mundo, vinde a mim. Isso é centrípeta. Mas ele diz também: ide por todo o mundo, preguem o evangelho, e enviou pessoas. Isso é centrífuga. A mesma coisa para a vida da igreja. A missão centrípeta da igreja, nós como igreja de Jesus temos que atrair as pessoas a Jesus pelo testemunho que temos e damos onde estamos. Mas nós temos uma visão e uma missão centrífuga, que é de levar o evangelho por todo o mundo. Israel não cumpriu isso. Uma prova muito interessante é quando Jonas, aquele que vocês falam que foi comido pelo peixe, a Bíblia registra isso, não foi pela baleia. Diz que ele deveria ir para Nínive e ele pegou um barco para Tarsis. Ele deveria cumprir a função centrífuga e ele não quero falar para esse povo, para esse pessoal que massacra Israel. Ele perdeu a visão. Então Jesus, o seu nascimento, vem universalizar a fé, porque o povo que jazia em trevas viu grande luz. Todos agora têm acesso ao evangelho. O evangelho então é universal. E na narrativa de Apocalipse ele encerra dizendo assim: eis que grande multidão, um grande povo que veio de muitas nações, tribos, povos e línguas, estavam em pé diante do trono, porque a noite de esperança universalizou o evangelho, a fé, e todos podem alcançar, seja deste país, de outros países, em qualquer época, em qualquer lugar do mundo. Mas em segundo lugar, a noite da esperança revelou o estado de trevas da humanidade.
Não adianta você querer esconder e tapar o sol com a peneira, porque o texto bíblico diz aí, o povo que jazia em trevas, veja o grifo, jazia em trevas, e depois, e aos que viviam na região e sombra da morte. A ideia jazia em trevas, quando você lembra, aqui jaz fulano, quer dizer, aqui está, aqui morreu, aqui se estabeleceu. E a palavra jaz, na palavra grega, significa sentar, acomodar, ocupar um lugar, uma habitação fixa. Então ele diz, o povo que está assentado nas trevas. E a palavra treva tem a ver não só com a escuridão, mas com a cegueira espiritual, como a alheia, uma pessoa alheia às coisas divinas, uma pessoa ignorante às coisas espirituais, e além disso, uma pessoa entregue à impiedade e à imoralidade, e uma vida literalmente de miséria. Esta pessoa jaz nas trevas. É isso que esse texto bíblico diz. Mas ele continua, aos que viviam na sombra da morte, está negritado aí nesse versículo, aqueles que viviam na região e na sombra da morte, é uma condição de desespero, de mortalidade física e espiritual, é a metáfora de uma vida sem Deus, de uma vida onde a morte reina. E desde a queda, através da desobediência de Adão e Eva, toda a humanidade entrou nesse estado de trevas. E toda a profecia aponta para Jesus, que veio resgatar as pessoas desse estado de trevas. Então nós vemos desde aquela época um mundo entregue à negridão das trevas. Satanás é chamado de o príncipe das trevas. A Bíblia diz que o reino dele é império das trevas. E o homem sem Deus anda em plena escuridão. Esta é a condição da humanidade, alheia, afastada de Deus, vivendo sob domínio do pecado, da ignorância, da idolatria e da injustiça, em plena negridão de trevas. Sabe o que João registra? Que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a gente vê uma população no mundo moderno que ama mais as trevas do que a luz. Essa é a situação, mas Jesus, que é a luz do mundo, ele dissipa as trevas, porque ele declarou, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A declaração de Paulo que ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus também diz que vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que é a noite de esperança, é trazer a consciência de que a pessoa sem Jesus, ela está nas trevas, mas quando ela é alcançada por Jesus, que é a luz do mundo, ela sai desse estado. E aí a gente fecha com o terceiro e último ponto, que a noite de esperança, além de promover a universalização da fé para todo o povo, além de revelar o estado de negridão da humanidade, ela traz a possibilidade de luz para os nossos corações. Veja que o texto diz e destaca, viu grande luz. Olha esse versículo e o destaque aí nesse texto, resplandeceu-lhes a luz, viu grande, a palavra grande grega aqui é mega. Não foi uma luzinha pequenininha, não foi uma pequena centelha, mas foi uma mega luz, porque Cristo é a mega luz, Ele é a luz do mundo. E esta luz, por que eu digo possibilidade, eu usei essa expressão, porque tem gente que não quer a luz, tem gente que rejeita a luz, tem gente que ama mais as trevas do que a luz. E nós percebemos que, infelizmente, a Bíblia registra que no princípio era o verbo, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, mas os homens não amaram a luz e sim as trevas. Pois bem, resplandecer a luz do nosso coração. Olha o que Paulo diz no versículo, ele pede para que os nossos corações sejam iluminados. Ele faz uma oração para a igreja de Éfeso. Ele diz, iluminados os olhos do vosso coração. Fechando tudo isto, a noite de esperança é quando existe a possibilidade na sua vida, de uma vida que andava nas trevas sem Jesus, e agora você recebe Jesus, você vê, você entende a mega luz. Aí você o recebe e a luz é resplandecida no seu coração, e você agora passa a ser um luzeiro. Por isso que a abordagem bíblica aqui, você vive no mundo perverso, no qual você deve resplandecer como luzeiro. Curva a sua fronte, feche os seus olhos. A pergunta que gostaria de fazer para você nesta noite
ouvindo todas essas canções e esta pequena meditação da palavra de Deus, você está vivendo a noite escura da alma, ou você já recebeu Jesus, que é a luz do mundo, e a luz do mundo começou a fazer sentido para a sua vida? O Evangelho é universal para todas as línguas, raças, nações, tribos, povos de todos os tempos. É para você, é para mim. Mas é importante que você reconheça que sem Jesus você está nas trevas. Somente o dia que você receber Jesus como seu Salvador e Senhor, você vai ver a luz da vida, e você vai receber no seu coração essa luz resplandecente. Portanto, se ainda a luz do mundo não entrou em seu coração, convide Jesus para iluminar o seu coração. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Senhor, nós temos um povo aqui, e o Evangelho não é para um povo exclusivo, é para todos quantos creem. Por isso, nesta noite, se alguém aqui está nas trevas, possa entender que somente Jesus pode iluminar e trazer sentido, vida, iluminar, resplandecer o interior dessa noite escura do porão da alma de muitas pessoas. Que todos aqui possam entender que quando Jesus entrar, Ele passa a ser um luzeiro. E se alguém aqui nesta noite não tem esta convicção, simplesmente possa declarar: Jesus, eu te recebo, o Senhor é a luz do mundo, faça resplandecer o meu coração a luz da vida eterna. Em nome de Jesus eu oro, amém.